Páscoa. Afinal, o que é exatamente a Páscoa? Como é que o judeu comemora o que é a Páscoa para o judeu? E como que o cristão comemora e o que é a Páscoa para o cristão? Muito prazer, eu sou o professor Robert Amorim e é sobre isso que nós vamos falar nos próximos 5 minutos. Vamos falando então sobre a Páscoa para o judeu. A Páscoa judaica, celebrada anualmente, é uma celebração de sua libertação da escravidão do Egito. Páscoa é a palavra hebraica que significa passagem, ou passar por cima. Em sua origem, portanto, a Páscoa judaica está assentada em 4 conceitos: escravidão, libertação, cordeiro e reino de Shalom. O propósito de Deus com o povo judeu não era apenas assentá-lo em uma terra como Canaã, para fazer dele uma nação próspera, mas, através dele, suscitar o Messias e abençoar todas as famílias da terra. Quem não se lembra dessa passagem, onde lá no Egito, Deus estava libertando o seu povo, e o Senhor manda matar um animal, não é? Manda matar um animal, derramar o seu sangue, e pegar esse sangue e marcar nos umbrais das portas, nos batentes ali da porta, onde o anjo, o anjo da morte, enviado por Deus, olha só, que viria matar os primogênitos, o que ia fazer? Ia vir ver esse sangue e passar. E essa passagem significa justamente a Páscoa para o povo judeu. E a Páscoa para o povo judeu é muito comemorada, não é? Ela forma, desde o século 6 a.C., os judeus celebram a festa da Páscoa. É praticamente a mesma de hoje. Na mesa temos um prato especial chamado Keará. Nele dispomos de elementos do jantar. Um ovo cozido, que representa a oferta da Páscoa feita no templo. Um osso de cordeiro, que representa o cordeiro pascal. Ervas amargas, que representam o trabalho duro dos hebreus no Egito. Carpaz, batata cozida ou cebola. Gengibre, salsão. Uma pasta doce que se assemelha a um barro, lembrando do barro que os filhos de Israel amassavam no Egito para fazer tijolos. Olha que interessante, nesse prato, o ovo, aqui ó, o osso do cordeiro, nós vemos aqui as ervas amargas, olha aqui que legal, o gengibre, os elementos, não é? Esse é o prato chamado Keará, onde as pessoas comemoram, não é? Além dos elementos do prato Keará, temos também 3 pães asmos e 5 cálices. 3 pães asmos e cálices de vinho. O que isso significa? E o pão sem fermento nos ajuda a lembrar que na noite de Páscoa no Egito comemos às pressas e o pão não teve tempo de fermentar. As ervas amargas nos lembram como a nossa vida era amarga quando éramos escravos de Faraó, não é? E o sangue, com certeza o vinho simboliza o sangue derramado daquele cordeiro e que tipifica o nosso Cristo, que derramou o seu sangue. E Jesus, para nós, a nossa Páscoa, não é? Nós não somos judeus, nós somos gentios. E nós devemos comemorar a Páscoa, por que não? Aliás, nós deveríamos comemorar a Páscoa mais do que nós comemoramos o Natal. A Páscoa para o cristão, Jesus, ele comemorou a Páscoa com os discípulos, provavelmente na quinta-feira, onde ele teve a última ceia. Confere, por favor, Lucas 22, 7 a 17. Pode até parar esse vídeo, é importante você ver esses textos. Jesus morreu numa sexta-feira, ou seja, ele simboliza o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Lucas 1, 29. E Jesus ressuscitou num domingo. Olha só, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então Jesus, ele ressuscitou num domingo, não é? Por isso que Jesus, para nós, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o nosso Cordeiro pascal. E como é que nós comemoramos a Páscoa? Através da ceia, com muita gratidão e com a ceia do Senhor, renovando a nossa aliança no corpo, o pão, não é? Que simboliza o corpo de Cristo que foi moído naquela cruz, e no sangue, no cálice, um cálice que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Jesus falou: fazer isso até que eu volte. Então a Páscoa judaica, comparada à Páscoa cristã. A Páscoa judaica comemora a libertação do povo hebreu, a passagem do Mar Vermelho. A Páscoa cristã comemora a ressurreição de Cristo, a passagem da morte para a vida. Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. A Páscoa judaica, a sua celebração é móvel. A Páscoa é móvel, mas celebra-se no primeiro domingo depois da lua cheia, após o equinócio da primavera.
A Páscoa judaica, o calendário usado é o lunar e a sua celebração dura 8 dias. E o calendário usado na Páscoa cristã é o calendário solar. Então nós temos que comemorar bastante a Páscoa, lembrando que Jesus, ele é o nosso Cordeiro de Deus. E que nós, servos do Senhor, possamos celebrar a Páscoa, não com ovo de Páscoa. Aliás, não é pecado você comer, na minha opinião, você comer ovo de Páscoa. Pode comer, desde que você trate o ovo de Páscoa como ovo de chocolate. Vamos combinar isso? Ovo de chocolate, não é ovo de Páscoa. Primeiro que coelhinho não bota ovo, e se botasse ovo não seria de chocolate. Tá? E isso acaba sendo justamente para anular o verdadeiro significado da Páscoa. E o judeu, nós temos que aprender muito com o povo judeu. O povo judeu jamais ele vai confundir a Páscoa com outra coisa. Não é? A tradição judaica é muito fiel a tudo isso, porque eles se lembram, até nos dias de hoje, desse evento, onde os umbrais foram marcados com sangue e eles foram livres e a morte passou direto, tá certo? Deus te abençoe e eu vou te chamar para uma aula completa sobre esse assunto. Até mais.